Então, vamos começar mais um estudo de hoje do livro Plenitude, de Joana de Ângeles, e a dona Sandra vai fazer a oração para nós. Lembra de falar mais alto, senão o pessoal da internet não escuta. Senhor Jesus, queridos mentores espirituais, estamos dando início mais um nosso estudo da terça-feira. Rogamos as bênçãos de Jesus e o apoio, a ajuda, a orientação dos nossos queridos mentores espirituais, para que cada um de nós consiga perceber verdadeiramente o sentido daquilo que vai ser lido e estudado aqui, e que possamos incorporar este aprendizado ao nosso caráter, ao nosso espírito, e dessa forma nos ajudarmos a nós mesmos, caminhando mais rapidamente para a nossa evolução, o nosso crescimento espiritual, o nosso desenvolvimento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Quem vai ler? Internet, não quer ler, não tem papéis. Pessoal da internet, alguém quer ler? Não? Então, vamos lá. Eu tô com barulho aqui no fundo da Celina, aí não vai dar certo. Tá bom. Nessa área, vou só voltar aqui um pouquinho no parágrafo anterior para ver que área é essa. A semelhança do buril agindo sobre a pedra bruta e lapidando-a, as doenças são mecanismos buriladores para a alma despertar as suas potencialidades e brilhar além do vaso orgânico que a encarcera. Nessa área, a ciência médica alcançou um elevado patamar do conhecimento, debelando antigas enfermidades que dizimavam milhões de existência e alucinavam multidões. A lucidez do diagnóstico, a habilidade cirúrgica, a farmacopeia rica e as diversas terapias alternativas têm contribuído com um grande contingente de socorro para atender os enfermos. Embora os surtos periódicos de antigos males e o surgimento de outros que a imprevidência gera, essa conquista expressiva contribui para que tal sofrimento seja atenuado. Querem comentar? É bem simples, né? Que as doenças, os homens da carne, os homens conseguiram. Doença da carne, os homens conseguiram. Os médicos estão aí. E uma coisa interessante, né? Porque, como falo anteriormente aí, as doenças, né? Ainda são uma necessidade, né, da gente. Mas a gente percebe que as doenças de hoje não são as mesmas de 500, 1000 anos atrás. Porque, querendo ou não, a descoberta, como é que falou, as pesquisas, vem evoluindo, exatamente, e vem controlando determinadas doenças que antes eram incontroláveis. A gente vê, por exemplo, a semente. Lá na época de Jesus, naquela época lá, como é que a situação era complicada, né? Inclusive, existiam os vales dos leprosos lá, onde todo mundo pegava as doenças, a pessoa que descobria que estava doente, e abandonava lá. Ainda existiam, às vezes, familiares mais conscientes, que levavam vida e punha num canto lá e fugia, e aí a pessoa vinha pegar, eu não tenho nenhuma chance de contato. Então, a gente vê situação assim, terrível, né? Sim. Hoje, isso já não acontece mais. Mas, em compensação, outras formas de necessidade de burilamento do nosso espírito têm aparecido sob a forma de doenças, né?
Mas a doença, a dor só pega na matéria ou ela pega no espírito? Olha, eu acho que a doença, mesmo que ela seja na matéria, existe sempre o reflexo do espírito. Porque, Existe. do outro lado, também a pessoa reclama de dor, reclama de uma coisa ou outra, não é só nós aqui no material. Então, Mas normalmente a doença vem do espírito, né? É necessidade do espírito, né? O espírito fica doente primeiro, o espírito fica doente. depois o corpo. Você pode ver as questões psíquicas. A pessoa vai, o estresse, o nível de estresse, vai ficando tão alto, né, mas tão alto, que uma hora o corpo dá sinal, de alguma forma. A sua sobrecarga mental está tão alta que o corpo, você precisa ser avisado de alguma forma. Você, às vezes, não está prestando atenção. Não, mas não precisa ser desse jeito, não. Eu, como sempre, vou contar as minhas histórias. Ontem eu tive um entreveiro com um advogado, sério. Aí, eu fiquei tensa, irritada, na hora ali, argumentei, falei, e aí despachei ele foi embora. E eu percebi que eu tinha, vamos assim dizer, mudado. Mudou a energia. Sério, eu estava, sabe assim, quando você está Transtornada. não chegava a ser transtornada, mas assim, agitada, sabe? Não conseguia assim, concentrar numa coisa, sabe? Estava tudo assim. Aí eu peguei, parei assim, falei, o que está acontecendo? Aí tem um evangelinho na minha gaveta, cadê o evangelho? Fui para o banheiro, tranquei a porta. Banheiro é um lugar excelente para você esconder, porque ninguém vai lá te rolar. Aí, abri o evangelho, respirei fundo, fiquei lá respirando fundo, assim, uns 10 minutos. Aí passou, sabe? Passou aquela situação e eu voltei a ficar no meu normal. Então, essas situações aí de estresse, de alguma coisa, não precisa ser algo muito longo ou longe, não. Coisinha curtinha ali, pouco. A senhora captou Poucas A horas. senhora conseguiu captar, mas tem pessoas que não conseguem, sabe? Vai levando, e só percebe que chegou nesse nível nesse patamar do mental tá tão abalado, quando o corpo acusa muito. Mas então, E aí, às vezes, essa necessidade do espírito é justamente por você não consegue perceber que você precisa mudar o seu padrão vibratório, você vai indo. então, para me entender, se você está encarnado, você leva um tiro, você sente a dor e morre. Você está desencarnado, você leva um tiro lá dos tranca lá, você não morre, mas sente dor. Você está sentindo a dor porque você está ligado naquele momento, o tiro o tempo inteiro. Não, mas se você tiver desencarnado, se desencarnou, você está lá no... O espírito fica fixo. Olha, naquele aqui você momento da vê, dor, você não vê altas vezes a pessoa vivenciando um porque momento ele da está morte fixo naquele momento. por causa da mente dele. Mas, viu, então a gente acha que quando for para o outro lado, né? Não, mas Já mas uma hora ele vai desvencilhar, a pessoa tem que Vai mudar. depender de você. Entendeu? Mas eu Se sei, você concentrar de uma forma assim, absoluta e intensa naquele momento ali que você viveu e ficar ali concentrado absolutamente naquilo, você vai ficar preso naquela situação. Por isso que tem hora que tem que passar por... tempo muito grande. acho que vai no velório, lá vai ficar em cima em cima lá do morto. Ai, judiação. Descansou. Ninguém sabe, dependendo da coisa, morrer de câncer, com dor de coisa, vai do outro lado, vai com dor. O BP, Não, depende. Do estado do espírito. Depende. Eu li um livro, não me pergunta qual, eu não lembro. Uma equipe espiritual veio recepcionar algumas pessoas que estavam desencarnando, certo? Era um grupo de 5 pessoas, 4 estavam assim, em situação. Alguns, todos eram boas almas, porque mereceram o apoio, assistência, suporte espiritual naquele momento. Mas alguns deles estavam desesperados assim, e tinha uma senhora que ela estava, eu acho que era câncer,
uma doença assim, numa situação muito difícil, com dores terríveis, uma situação muito, muito, muito complicada, sério. Só que eles estão lá olhando, acudindo, e quem estava vendo lá, acompanhando, falou se eles não iam entrar e fazer o mesmo trabalho de ajuda que tinham feito para os outros. Aí o orientador espiritual falou que não precisava. Que ela não precisava. Que só aquelas pessoas que eram responsáveis por fazer o desligamento da ligação físico dela, que precisavam estar lá. Ela não precisava. Aí, passou um tempo, ficaram lá, o pessoal do lado de fora do quarto, aí, na hora, quem era o orientador falou assim, nossa irmã está vindo aí. Aí, ela simplesmente surgiu na sala, ali, alegre, feliz, com um sorriso e totalmente revigorada em relação àquele corpo que estava deitado no quarto. Certo? É isso mesmo. Ela, assim, desculpa te interromper, pela sua descrição, eu acho que era até uma senhora que era protestante. Isso faz muito tempo. E era um espírito muito evoluído, ela ajudava muita gente, ela estava em estado avançado de câncer. E aí o livro, ele conta vários, são 5 casos de desencarne, e cada um tem uma situação. E ela foi a que mais teve facilidade de se desvencilhar do corpo. E estava num processo físico mais deteriorado. Então, é muito a questão da evolução do espírito. Exatamente. Então, é como o espírito está vivendo, é como ele está agindo e reagindo diante daquela situação que está vivendo. Que nem você falou. Que nem aqui, por exemplo, no dia da sessão, eles veem bastante espírito, nem sabe que morreu, sofrendo com dor, reclamando, chorando. Cara, eu falo assim, é como se ele tivesse encarnado, sentindo todas aquelas dores. Mas, ô Ribeiro, mas por isso tem que ter esse agora, sabe? Do tipo assim, sentir na pele um pouco, assim, transmitir um pouco de energia para dar uma aliviada. Porque a gente sente quando está nesse processo, ao mesmo tempo tenta tirar um pouco a dor. E é um processo dele, naquele momento, quando tem alguém que está lá orientando, tem toda a festa espiritual, então também ele tentar mudar a chave da própria mente. Para tentar melhorar. Fora que, energeticamente, há uma transmissão também. Imagino que sim, sabe? Mas ele não tem que passar, por exemplo, porque se você analisar quantos centros espíritas tem no mundo, quantas pessoas estão morrendo por dia. Quer dizer, você pega 5% dos que morrem e passa pelo centro espírita. Não, mas porque ele já vai... Existem equipes especializadas no plano espiritual para realizar os desencarnes. Equipes. Tem um dos livros, aproveitando que a deixo também, do André Luiz, que tem um caso em que um avião cai. E aí o que acontece? Aí o André está junto com os instrutores, eu acho que eram 14 pessoas. Estavam lá e todas encarnaram. Apenas 6 tiveram autorização de ser levadas para um local de restabelecimento. As outras ficariam lá porque ainda tinham que passar por provações. Então, você pode reparar o seguinte, é o mesmo fato que ocasionou a morte. Só que como são espíritos de evoluções diferentes e diferentes tipos de vida que levaram, ou enfim, situações, embora o fato morte tenha sido o mesmo, eles tiveram trabalhos das equipes espirituais de resgate diferentes por conta do médico. Entendeu? Fora assistência, certo? Claro, não, você sempre tem. Não deixa de ser. O fato deles ainda continuarem lá, eles estão sendo assistidos lá, potencialmente, evidentemente, mas aqueles 6 é que tinham a autorização da equipe espiritual de desencarne, daqueles que realizam o desencarne, de ser levados para um outro local. Aqueles outros ficariam naquela turbulência por um período por causa de depuração. Então, cada desencarne é diferente. Não dá de para estabelecer padrão, né? Cada alma vai ter
De acordo com o Só passa, espiritual dela. mas só passa pelo centro quem está muito necessitado, não tem nada a ver. Pode ser, por exemplo, alguém que morreu que seja uma pessoa boníssima, ela não é uma pessoa de alma aberta, elevada, ou só passa, porque a gente só vê pessoas que vêm no centro que estão em sofrimento, ou que não sabem o que morreu, ou... Sim. Não, é porque aqui, Ribeiro, quando a gente tem as manifestações, geralmente são desobsessões, que são espíritos que estão ainda em desequilíbrio, são momentos aqui de tratamento, está acoplado aquele encarnado do espírito que está em sofrimento. Agora, se já existe um que tem mais, já tem um conhecimento maior, já tem uma maior, vamos falar assim, menos materialista, ele vai ter outros caminhos, independente do credo dele, entendeu? Então, assim, nós temos almas que são muito boas, que estão fora de centro, temos almas terríveis que estão dentro de centro, entendeu? Eu imagino também, se for pensar bem, que não só o centro espírita, mas outras religiões, o próprio ambiente, uma igreja católica, um centro protestante, evangélico, talvez o próprio ambiente acabe sendo um lugar de assistência. Não, Fora o culto no ar também, viu? o espanhol, ele dá passe na igreja São Domingo. 5 horas sábado. Ele já falou isso. Lá na igreja São Domingo ele dá passe. Está lá no outro ramo, está ali fazendo um trabalho que é importante para aquele pessoal que está ali. Mas pegando um gancho seu, Léo, hoje eu entendo essa variação desse trabalho da espiritualidade dentro da Igreja Católica. Eu percebia a variação da vibração, fosse durante alguma missa, alguma coisa que tivesse acontecendo, mas eu não entendia direito o que era. Nos momentos que a espiritualidade hoje, eu consigo entender, atendiam esses irmãos mais comprometidos, eu via a igreja mais escura. Todas as luzes acesas, durante o dia, ficava escura. E no momento que ia sendo feito atendimento, eu percebia ela mais clara. Só que na época eu não entendia. Eu falava assim... E aí aconteceu um fato muito interessante a última vez que eu tive. Lá teve agora, lá na minha casa, eu brinco muito que é cada um por um lado, né? Mas a gente se respeita muito nesse sentido. Meus pais são católicos, eu e meu irmão somos espíritas. E eu fui levar minha mãe, estava acontecendo a Romaria da Diocese, né, que tem todos os anos, cada uma cidade. E eu fui levar minha mãe, ela pediu para que eu levasse ela, que ia ter a missa, e aí levo. Quando eu cheguei na igreja, tinha uma luz tão grande lá dentro. E assim, tinha mais gente dentro do carro, eu não poderia comentar. Se tivesse só eu e minha mãe, eu teria comentado. E a minha irmã percebeu na hora, porque ela falou assim, seu semblante mudou totalmente. Saiu uma luz tão grande. Tinha tanto espírito ali do lado de fora, que eu não estava conseguindo diferenciar encarnado e desencarnado na rua. E aí eu falei, eita, agora um monte de gente vai pro carro nesse monte de gente, eu preciso ter cuidado. E a minha irmã percebeu porque eu diminui muito a velocidade. Porque tinha muita gente na rua, só que não na proporção que eu estava conseguindo ver. Então, hoje eu consigo ver esse trabalho, eu entendo esse trabalho que eu não entendia lá atrás. Eu percebi a variação da vibração, mas eu não sabia o que estava acontecendo. Em si, né, não era claro para mim. Então, a espiritualidade, ela trabalha independente do credo mesmo. Portanto, existem manifestações harmônicas em todos os lugares. Dentro do catolicismo, por exemplo, as missas que eles falam, missas de cura, né? Acontece. E muito, só que para eles é outro sentido essas manifestações. Engraçado, porque aconteceu comigo uma situação similar à sua, mas foi quando eu fui ver a peça de teatro do... Não é peça espírita que passou essa peça? Eu sei qual que é. Pedro Paulo. Acho que foi. Pedro Paulo. Paulo Estevam. É da Abigail lá. É, da Abigail, isso. Eu fui ver no teatro. Eu fui no teatro com Marcelo. Na hora que eu sentei na cadeira e começou a peça, começou tudo, na hora eu via com o olho fechado, né? Claro, não veio igual você fez.
Eu vi na minha cabeça. Eu via um monte de, como se fosse teatro em andares, subindo até lá em cima, tudo rodeando, todo mundo sentado, de espíritos. Aí veio assim para mim, todos os hospitais espirituais de Beraba trouxeram os pacientes que tiveram autorização para assistir a peça aqui hoje. Falei, nossa, fiquei tão emocionada. Eu chorava de emoção, de sentir aquela energia. Sabe? É uma coisa que te mexe, né? Só aproveitando a oportunidade, Cris, eu tenho gente que sai agora mesmo para entregar os convites para o pessoal do Cosmo de Unidade. Então, eu vou entregar para cada um os ingressos, são 6 ingressinhos da nossa delineada. Me chama no privado, qualquer dúvida que tiver. O Vinícius me chamou hoje, para tirar as dúvidas. Tá bom? Por gentileza. Nessa situação que você colocou, a maioria das pessoas que tem são pessoas precisando de ajuda, certo? Mas essa ajuda pode variar. Quando eu frequentava a Casa do Jardim, aconteceram 2 situações diferentes de atendimento de pessoas ali que eu fiz. Um dia, chegou uma pessoa, ele se descreveu como uma pessoa idosa, que tinha desencarnado, e ele estava muito calmo, muito tranquilo. Eu comecei conversando, perguntando o que ele precisava. Ele falou que estava tudo bem, e que estava tudo tranquilo, que sabia que tinha desencarnado há pouco tempo, só que ele tinha ficado muito debilitado fisicamente. E, em função disso, tinham levado ele lá para ele incorporar no médium e, através da energia física mesmo do médium, as energias dele serem, vamos assim, equilibradas. E que ele só precisava ficar ali uns minutinhos. E aí, pediu que eu rezasse o Pai Nosso. E aí, foi uma coisa extremamente marcante para mim. Aí, ficou ali, calmo, tranquilo, sereno. Aí, ele virou para mim e falou assim, olha, tem uma pessoa que você conhece que está aqui perto e está te mandando um abraço. Aí, eu peguei para ele assim, quem é? Aí, ele pegou e falou assim, é o seu Emanuel. Aí, na hora que ele falou, eu já despertei para quem era, né? Pensei na pessoa, e aí, sabe quando você está aqui, aí você conversa, na verdade, conversando com uma pessoa que está lá, desencarnada, que você sabe que está ali, que é uma pessoa assim, muito cara para você. Aí eu peguei, conversei, e falei algumas coisas ali. Então, foi uma situação assim, muito boa, muito gostosa, sabe? Daquele espírito que estava ali para isso. Ele não estava lá por sofrimento, ele estava lá porque ele precisava daquela situação de contato com a energia do médico. E um outro dia que aconteceu algo semelhante também, foi uma criança que morreu num acidente. A criança chegou, conversando, me chamando de tia. Ô, tia, tá tudo bom. Eu caí lá, machuquei tudo, mas tá tudo certo. Eu tô bem, tenho uma tia aqui que disse que vai cuidar de mim, e a minha mamãe não pode tomar conta de mim agora por um motivo, porque ela precisa cuidar dos meus irmãos menores, e os meus dólares já estão todos sarando, já melhorou tudo. Então, ele disse que era para eu vir aqui e ficar pertinho desse time que está de olho fechado, porque ele vai ajudar as minhas feridas a sararem mais rápido. Então, as minhas feridas vão sarar bem mais rápido. E aí eu vou embora. A outra tia que está aqui vai me levar para uma escola, onde tem muita criança, e fez uma série de comentários. Aí falou assim, eu só preciso ficar aqui. Ela disse que eu preciso ficar aqui um pouquinho. Mas, enquanto isso, a gente vai conversando, né? Aí ele conversou, perguntou alguma coisa, e ficou ali uns 5 minutos, certo? Incorporado no médium, e falou assim, agora eu já posso ir. Os meus dodóis praticamente sararam todos. Ó, já estou ficando em pé. Olha aqui a minha perninha, está mais quebrada. E aí, você, então agora eu já vou, tá? Te liga com o meu, só foi embora. Então, foram 2 situações assim, diferentes que eu vivi aqui, por incorporação,
estruturados, equilibrados. Mas uma coisa relacionada É troca com de energia. essa necessidade que a nossa energia química pode ajudar de alguma forma no equilíbrio, talvez, espiritual, eu não sei bem, daquelas pessoas. Então, não é muito comum. A maioria são almas sofredoras mesmo. Mas existem situações diferentes, situações especiais que podem acontecer. Vamos continuar lendo, então? Ó, olá. Beleza. Ok, isso aqui na área das, aqui, né, das na área das Não, aqui, pra... Nessa nessa área, a ciência médica Ela alcançou já leu isso. Ah, já leu? Nós estamos na área da psicopatologia. Ah, tá, desculpa aí. na área da psicopatologias, a visão humana é benigna do que no passado, considerando o enfermo mental um ser humano. E como tal prossegue, ainda que momentaneamente, tenha perdido a identidade, o equilíbrio, com o direito de receber assistência, oportunidade e amor. Multiplicaram-se, lamentavelmente, porém, os distúrbios existenciais, comportamentais na área da psicologia, nascendo a chamada geração neurótica perdida no maré magno das vítimas do sexo enresamento, das drogas alucinantes, da violência e agressividade urbanas, do cinismo desafiador. Pode continuar? Pode. Pode. Os avanços tecnológicos não bloquearam os corredores do desespero. A cultura hedonista, fria em relação aos valores morais, e as guerras contínuas fomentaram o medo, a insatisfação, o desespero, as fugas emocionais. A juventude insegura tornou-se a grande vítima a um passo da depressão, da loucura, do suicídio. Para aí. Pode parar. Então, eu entendi dessa parte que é o seguinte, quando ele fala assim, o tanto que evolui a questão da parte até da medicina, né? Medicina antigamente tratava o organismo como sendo algo bem material, praticamente, né? Com partes assim, integradas. Tinha um estudo que era a parte da lobotomia, algo do tipo que era bem agressivo mesmo, né? Então, teve esse avanço. Então, quando teve essa... Porque antigamente tinha essa questão de estudar bem detalhadamente, tal. Só que, claro, que aos poucos foram vendo também a questão do ser humano, né? A importância da mente, a importância do equilíbrio em si, né? Porque não adianta só analisar a patologia e não tentar ver a causa, né, dos sintomas das doenças. Uma vez eu vi um documentário interessante, só resumindo, porque tem hora que a medicina tenta tratar só a parte da física mesmo, só do... Não vai na causa raiz. Tem hora que é só os sintomas, a dor de garganta, você toma um anti-inflamatório e resolve aquele problema. Mas dependendo da situação, talvez é uma doença mais grave. Mais para frente, pode ser que está associada a alguma disfunção sua, de algo que você estava passando na sua vida e que refletiu no seu organismo. Tem um caso, acho que tem uma série na Netflix que chama Rio. Eu achava muito interessante um caso de uma pessoa que ela ficou tão estressada que começou a sair feridas na pele. E ela tratava lá as feridas, mas ela, no fim, ela percebeu que a família dela era muito rígida. Tipo assim, essa opressão que ela ficou causou um sentimento de insegurança tão grande que refletiu durante a vida. E ela, curando com as fumaças, não tratava. Aí, eles estavam mostrando a importância dos outros tratamentos, que é o quê? Acupuntura, meditação, algo que talvez ela fazendo um resgate nisso, talvez ajudaria melhor ela tentar resolver isso. Mas se a gente leva uma vida tão assim, acaba podendo refletir no nosso corpo mesmo, que é medição e corrupção. Então, quando ele fala aqui, ó,
estamos tendo na área da psicologia agora está em alta, praticamente, porque as pessoas estão adoecendo, estão tendo problemas comportamentais, né? É questão de distúrbio de existência, de se encontrar, de tentar verificar quem é você. Isso aí, muitas vezes, as pessoas não estão nem pensando. Estão sendo tão materialistas, estão esquecendo qual a sua existência e tal. Então, acaba sendo o quê? Uma geração que, por conta das disfunções, vai procurar o quê? Fugas. Aonde? Que ele fala, no sexo, nas drogas, tem hora que não sabe controlar as emoções, não tem a questão da inteligência emocional, que é um processo, né? De tentar verificar o quê? Tudo é parte para agressividade, para violência. Normalmente, os pacientes chegam, né? Falam assim, mas fulano fez isso, mas fulano A culpa assim, é do outro, né? fulano não sei o quê, fulano não sei o quê. Aí eu falo, tá, e você? Tá certo. Com você, o que você vai fazer com tudo isso? Porque o que o fulano pensa é um problema do fulano. O que o ciclano fez é um problema do ciclano. E você vai fazer o quê com isso? Ele fala muito disso, né? Que é muito mais fácil você tentar, naqueles lapsos de situações de prazer momentâneos, você pensa assim, isso aqui vai tentar me aliviar. Sei lá, com algum jogo, com alguma coisa assim. Aí as pessoas não esquecem de olhar por que estão passando por isso. E aqui ele fala que não adianta, que os avanços tecnológicos não resolvem todas essas situações. E quando ele fala até da cultura do hedonismo, é justamente essa cultura, tipo assim, do prazer desenfreado. Muitas pessoas vivem nisso. Então, é algo que tem que ser relevado, porque a gente é um ser que a gente tem que tentar verificar como que temos que resolver os nossos problemas. É só olhando para a gente mesmo, interiormente. Ou simplesmente achando que, eu resolvo só por como um extra de serotonina na minha cabeça que eu tenho que ter para... Mas isso não resolve, aí volta os problemas tudo de novo. Eu acho que... Aí ele fala que no final ele resume que o que acontece é uma juventude que, gente com 20 anos procurando um psicólogo, tendo problemas, quadros de depressão. Esse tempo atrás eu até estava lendo o livro do Help, do Sandro, eu achei interessante. Tem hora que o jovem está lá, né, com 20 anos procurando psicólogo, você vai ver, tem uma causa com relação à infância? Não, é uma infância maravilhosa, linda, mas ele está com tanto problema de lidar com as inseguranças, com os medos, com as frustrações, que ele não dá conta de superar isso. Que é algo que ele teria que ter aprendido a lidar com isso, até na infância, com a educação, sei lá, né? Então, ele tem que lidar. E o que acontece? É a questão da depressão, que a gente vê jovens com 20 anos se suicidando, muito novos, que não estão sabendo lidar com as próprias dores. Mas por quê? Você falou assim, né, que a questão é, às vezes, o jovem, o adolescente, a criança, não tem limite. Tem isso também. Faz tudo o que quer, na hora que quer, tem tudo que quer, na hora que quer. E aí, a hora que a vida começa a falar não... Não sabe lidar. Entendeu? Aí não sabe lidar. Não sabe dar frustração, né? Exatamente. Aí as frustrações vêm. E aí começa o problema. Porque, como assim você não vai fazer o que eu estou falando? Como assim o meu patrão está mandando eu fazer isso? Nem minha mãe mandava fazer. Então, as coisas vão começando a pegar... Choque de realidade, né? É um choque de realidade tão forte que ele não suporta. E aí ele se suicida, ele se corta, se automutila. Então, assim, eu vejo muito isso. As pessoas, normalmente, quem não tem limite, é lógico que existem os transtornos, mas para chegar no transtorno, se você for ler, por exemplo, sobre o borderline, para chegar nesse transtorno é a partir da fase adulta. Ali, começo, final da adolescência para a fase adulta. Então, você não nasce com borderline. Você se torna um borderline pela situação que você vive. E assim, inúmeros transtornos que tem por aí. Né? Que as pessoas agora têm o nome desse transtorno e tal. E aí, vira uma fuga também, porque eu sou
problemática, eu sou doente, entendeu? E não é bem assim. Então, eu acho que se a pessoa procurar ajuda, se a pessoa realmente quiser mudar, ela tem condições de mudar, mas ela tem que querer mudar. Essa é a grande questão. As pessoas estão doentes porque elas querem o mais fácil, o mais cômodo, o mais rápido, entendeu? Não pode demorar, é tudo para ontem. Então, quer dizer, se você quer para ontem, o ontem já foi. O mais rápido nem sempre é a melhor, né? Exatamente. Mas por que cada vez está pior o suicídio entre jovens? Porque sempre teve, desde o mundo é mundo, sempre teve. Sempre teve. Dependendo do caso, ou, por exemplo, o caso de namorada, solteiro, namorado. Mas na minha época, eu não lembro que existia tanto suicídio de coisa lá. Era a turma do paz de amor, baseadinho, era tudo na boa. Eu fui rico. Mas é o tempo que você levava a vida também. Hoje está Talvez, bom. talvez você não levou com tanta opressão. O jeito que você levou a situação. Eu sei, mas Estou falando assim, não, independentemente da história sua. Não minha, eu digo de tudo que a gente conhecia. Ele ia passando de Rio de Janeiro. E você via que era tudo. Você nunca ouvia falar assim, fulano se suicidou, ouvia eventualmente lá, nossa, fulano lá, uma mulher abandonou, não sei o quê, e se suicidou. Isso. Hoje, qualquer moleque, qualquer menina está se suicidando. Hoje a situação está muito mais grave. Mas também está vinculado com aquele plano de espiritualidade. E lembra, do 2000, a geração Z é completamente, primeiro, que os espíritos problemáticos estão todos nascendo. Ficaram presos 1000 anos, aguardando o quê? Para deixar que a Terra progredisse. Porque se tivesse nascido com tanto de gente durante o tempo, por isso que até a nossa geração, de 50, 60 anos, o tempo era mais fácil. Quem aqui não ouviu mais velhos falarem desse aquele agora está difícil demais. No meu tempo era muito mais simples por causa disso, porque os próprios espíritos, eles eram mais tranquilos, mais calmos, eles podiam ser mais atrasados, mas eles eram mais tranquilos e mais calmos, mais serenos, mais obedientes, não questionavam a autoridade dos pais. Agora é tudo de coisa ruim. A leva está vindo depois de 2000, depois de 90, a partir de 95, essa é a previsão. Aí, se você for olhar, é exatamente a previsão que está acontecendo agora. E a tendência, eu acho que é piorar. Mas tem uma coisa chamada sociedade também, as coisas mudam, os parâmetros mudam, as coisas. E algumas coisas têm que ser revistas. Porque, igual eu estava vendo sobre isso do Léo, eu achei interessante. Antigamente era uma sociedade que tinha assim, a questão da ordem, mas era paternalista. Eu achei interessante isso. Hoje em dia, tem a questão do avanço das mulheres e tal, quebrou um pouco esse paradigma. Só que algumas coisas foram deixadas de lado. E principalmente a questão que ela falou, do limite. Os pais resolveram deixar de limite. Então, assim, alguns, né? Eu estou falando essa questão de sociedade. O livro fala muito sobre isso, um pouquinho do livro. É algo que tem que ser revisto aos poucos. Porque você tem alguns pontos, você tem que chegar. Um filho vai bater na mãe, começar um comportamento. Você tem que controlar isso. Então, hoje em dia, tem hora que a mãe pega, ri e põe a câmera, assim, começa a filmar e viralizar, né? Eu acho que o mundo, por mais que venham esses espíritos problemáticos, que seja isso, teve uma inversão de valores muito grande, né? E eu acho que é isso que traz muito problema mental. Porque essa inversão de valores, eu falo porque teve um... Eu vou fazer um comentário rapidamente. Ô, Karina, você pode marcar aí, que foi ao lado das diversidades, tá? Que eu vou fazer esse comentário e nós já vamos encerrar. Combinado. Eu tive numa reunião de pais uma vez na escola do meu menino e tinha um pai discutindo que ele comprou o celular para o filho dele, só que era regra da escola que não pode ter celular na escola.
mas que como ele comprou, o filho dele tinha que usar. Aí. E ele querendo discutir isso com o coordenador. Né? Então, assim, que o professor não tinha nada que ter brigado com ele. E o professor, para mim, na dentro de sala de aula, é uma autoridade. Ponto. Né? É lógico que não precisa ter abusos, né, dessa autoridade, mas que tem que ter uma autoridade, tem que ter, senão não funciona, né? E eu lembro que eu peguei e falei assim, olha, você pode tomar todos os celulares toda vez que meu filho trouxesse que eu não souber, e tem mais. Se ele fizer qualquer coisa, você põe ele de castigo, porque eu não vou vir aqui. Aqui, quando ele está aqui dentro da escola, a responsabilidade de vocês. Manda um bilhete para mim que ele fez isso, que a hora que chegar em casa eu acerto com ele. Então, assim, o pai ficou assim, ó, né, me olhando, tipo assim, louca. Agora, eu vou falar que meu filho tem razão, sendo que ele brigou com o professor? Não vou. Não vou falar isso. Então, essa inversão de valores é que deixa o povo doente. Quando você ocupa um lugar que não é seu, você adoece. Exatamente. Por isso que eu falei da aula. Por isso que ele parou de dar aula. Agora no momento certo. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Que Deus me abençoe. Oi? Que Deus me abençoe nesse negócio da aula, porque é bem assim, viu, Cris? É, né? Então, misericórdia. É complicado. Karina, você pode repetir o que você falou? Eu me perdi aqui. Não, eu estou falando assim, que Deus me abençoe, porque mesmo na faculdade a gente enfrenta tudo isso, né? Eu vi ele falando, ainda bem que eu deixei de dar aula, e eu estou falando, eu não tenho como fugir, né? Então, que Deus me abençoe aí nesse longo tempo que eu ainda tenho. É questão também, sabe, Karina, de não deixar os alunos fazer o que quer, mesmo que seja na faculdade, sabe? A gente não precisa terrorizar aluno, perseguir aluno, não. Mas a gente tem que impor respeito e limite para que você possa conseguir dar a sua aula, né? Sim, com certeza, né? Acho que um combinado não sai caro. É bem assim. Exatamente. Tem um momento certo de usar e outro que não é necessário. Na internet está todo mundo bem? Podemos encerrar? Seu Nelson? Marcelo? Então tá. Tá tudo certinho. Quem faz a oração final? O Léo. Então, vamos elevar os pensamentos a Jesus, agradecer a oportunidade desse estudo enriquecedor, agradecendo dessa forma a equipe espiritual que se encontra, a esses espíritos que, de certa maneira, nos mostram caminhos positivos e de discussão, para que possamos evoluir enquanto cidadãos, né, enquanto pessoas de sociedade, que possamos sempre refletir para que tenhamos assim mais oportunidades e mais responsabilidade diante daquilo que vivemos. Agradecer a esses companheiros aqui que se encontram encarnados, esses que se encontram aí na transmissão online, que a casa deles seja amparada, né, que todos que se encontram possam receber as bênçãos e também os fluidos que estão sendo aqui colocados nessa câmara. Que Jesus possa abençoar a equipe e também tenhamos, assim, sucesso no nosso próximo trabalho. Que Jesus abençoe. Que assim seja. Tchau, pessoal.
Tchau, bom dia. Boa noite. Tchau, tchau, boa noite. Hoje até semana que vem. Tchau, Marcelo. O seu microfone está fechado, Fofe. Esse motorista do seu lado, batedor de carro, parabéns, estou sabendo. Valeu, valeu. Valeu. Vai fazer caridade. Finalizei o trabalho.